Governo garante fechamento do lixão da estrutural até o dia 31 de outubro. DF não está mais no limite da lei de responsabilidade fiscal, mas ainda enfrenta crise econômica. Os impactos da taxa extra na conta de energia. Cobrança da bandeira vermelha já está valendo. Matrículas da rede pública de ensino podem ser feitas pelo Na Hora. Notícias da segunda-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. A conta de energia elétrica já está mais cara. Você viu aqui no Band Cidade que pela primeira vez foi acionada a bandeira vermelha com patamar 2, a última na escala de preços e a mais alta das cobranças. A medida vale para todo o mês de outubro e os impactos devem ser maiores para os comerciantes. Mais uma vez acendeu o sinal vermelho, mas foi na conta de energia. Desde que foram criadas as bandeiras tarifárias para o setor de energia elétrica, essa é a primeira vez que entra em uso o patamar 2 da bandeira vermelha. Isso quer dizer que as usinas térmicas mais caras do país estão operando e, com isso, o custo da energia aumenta. Para cada 100 kWh, serão cobrados R$ 3,50. Este especialista estima que a conta de uma residência vai aumentar em média R$ 10. Um consumidor residencial numa família média talvez perceba só um aumento por volta de R$ 10 na conta, mas isso indica que estamos numa situação muito crítica. Todos devem colaborar no sentido de um uso racional da energia e minimizar ao máximo, porque o sistema está sendo exigido ao máximo e isso pode ter consequências ruins mais adiante. O impacto maior será no comércio, que depende da energia elétrica para funcionar, ainda mais o setor de alimentos. Para este eletrotécnico da SEB, a opção agora será otimizar o uso dos equipamentos que consomem mais energia. Você tem que buscar alternativas que podem otimizar. Então, por exemplo, principalmente o ar-condicionado, que é algo que em Brasília tem gerado um consumo muito maior nas contas de energia, então você tem que buscar soluções. Então, sempre que tiver ar-condicionado ligado, né, sempre evitar, sempre fechar as janelas, as portas, né, e quando você não tiver essa possibilidade, né, você pode também adquirir uma cortina de ar, né, que evita a troca de calor entre o ambiente interno e o externo. A população não gostou muito de saber de um novo aumento, mas também entendeu que o recado é para um consumo mais equilibrado de energia. Tem que economizar, né? Tem que usar um pouco a consciência e ver que, né, tudo tem a questão de tira de um lado, coloca do outro, então assim, tem que ter um pouco de consciência. Eu acho que se a população agora conscientizar e tentar, né, economizar, eu acho que ajuda um pouco, mas não precisa aumentar, né, tanto. E o governo anunciou hoje o cronograma de fechamento do lixão da estrutural. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. O GDF anunciou que o lixão da estrutural deve ser fechado até o dia 31 deste mês, viu? Já estão disponíveis também 5 galpões aí para instalação e para o pagamento da remuneração das cooperativas que realizam o serviço de triagem no local. Todas as 8 cooperativas que instaladas lá no lixão da estrutural serão contratadas e, além disso, estão previstas aí a construção de 3 novos centros de triagem definitivos, viu? O governador Rodrigo Hollenberg marcou para a semana que vem uma reunião com os catadores do lixão da estrutural para definir as pautas aí do processo de desativação do local. Processo esse, Carol, que já se arrasta por alguns anos aqui no DF, né? Eu volto com você aí no estúdio. Tá bom, Rodrigo, obrigada. Pela primeira vez em quase 3 anos de gestão, o GDF conseguiu diminuir o gasto com a folha de pagamento. Segundo o relatório divulgado hoje pelo governo, um total de 44% da receita foi usado para pagar salários. Mesmo com o alívio nas contas, o governo já disse que não vai conceder reajuste salarial e garantiu que mais de 700 cargos em comissão serão congelados. Os dados apresentados pela equipe econômica do governo local nesta segunda-feira
mostram que as contas estão começando a fechar. Entre setembro do ano passado e agosto deste ano, o governo arrecadou mais de 20 bilhões e meio de reais e pagou mais de 9 bilhões e 200 milhões de reais em salários e aposentadorias. 44,81% do valor foram usados para pagar salários. A porcentagem indica que, pela primeira vez em quase 3 anos de gestão, o DF saiu do chamado limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 46,55%. Isso é fruto de uma política séria, muito responsável desse governo, que precisava reduzir o percentual de gasto com o pessoal em relação à sua arrecadação. Nós temos um dos maiores percentuais do país, ainda não estamos no índice confortável. Apesar do alívio nas contas, os gestores resolveram agir com cautela. Congelaram 771 cargos em comissão, proibiram até 31 de dezembro acordos coletivos de empresas que prevejam reajustes salariais e criaram novas regras para a nomeação de servidores. Serão nomeados conforme o cronograma que está em elaboração, porque nós estamos cruzando as informações. O limite financeiro disponível, a autorização legal dentro da lei de diretrizes orçamentárias e a capacidade nossa de absorver esses novos servidores. O secretário de Fazenda diz que o controle de gastos é necessário para que as contas permaneçam equilibradas. O horizonte que nós temos ainda é um horizonte de equilíbrio. Nós estamos buscando o equilíbrio. Nós estamos num índice de alerta, que é 44,81, que o próprio nome já diz. É um alerta, um momento de cautela, de parcimônia, para que nós, então, não avancemos nos outros índices. Uma mulher usou as redes sociais para denunciar um suposto caso de homofobia. Mãe e filha teriam sido confundidas com um casal homossexual e atacadas dentro de um shopping na Asa Norte. De acordo com a Polícia Civil, a confusão teve início dentro da sala de cinema e teria continuado fora da sessão com injúrias e lesão corporal. Ainda segundo informações da polícia, o desentendimento teria acontecido porque as mulheres teriam chutado a poltrona do suposto agressor. Veja. No vídeo divulgado numa rede social, a mulher chamada Solange conta que no último domingo caminhava abraçada à filha de 20 anos depois de assistirem a um filme no cinema. Emocionada, ela diz ter sofrido ofensas e xingamentos de um homem que não teve a identidade revelada. Ontem eu fui ao cinema, às 20h18 era a sessão. Eu fui com a minha filha de 20 anos, uma moça muito bonita. E a gente assistiu o filme. Na saída do filme, me apareceu um louco que achou que a gente era um casal gay e simplesmente começou a agredir nós duas. Começou com agressão verbal. Chamou a gente de cretinas, safadas, porque ele achou que a gente era um casal gay. Em nota, o Shopping Liberty Mall informou que a equipe de segurança intermediou o mal-entendido entre os clientes e ofereceu aos envolvidos todo o apoio necessário. A divisão de comunicação da Polícia Civil disse que na ocorrência registrada não há informação de que o homem teria confundido as mulheres com um casal homossexual. A UNB pode parar de funcionar por falta de dinheiro. Saiba mais no comentário de Cláudio Humberto. Olha, a Universidade de Brasília ameaça paralisar atividades em razão de cortes do governo federal. Diz não ter dinheiro para pagar as contas de outubro. De um lado, é preciso que todos se deem conta de que o governo quebrou após os gastos criminosos da gestão Dilma no ano eleitoral de 2014. Aquele rombo de 170 bilhões de reais mergulhou o país na mais grave recessão da nossa história. É preciso, portanto, cortar despesas, eliminar regalias e privilégios que existem sim na UNB, como mostraram as magníficas mordomias do ex-reitor Mulholland. Quem é que se lembra? Mas, de outro lado, é preciso lembrar também que os políticos sempre dão um jeito quando o sapato lhes aperta. Estão prestes a aprovar uma lei, por exemplo, que obriga o contribuinte a pagar os custos da campanha eleitoral deles. Se quiserem, também podem dar um jeito de impedir que saúde e educação, como no caso da UNB, continuem sendo tão sacrificadas, enquanto os políticos metem o pé na jaca em matéria de gastos públicos.
Em nota, a UNB disse que os gastos mensais somam cerca de 10 milhões de reais, mas a universidade recebe do Ministério da Educação apenas 60% desse valor. O Outubro Rosa começou e já estão a todo vapor as campanhas de prevenção do câncer de mama. Além de exames de rotina, os médicos recomendam que as mulheres mantenham uma alimentação rica em frutas, verduras e castanhas que podem inibir a chegada do câncer às células. Fazer exercícios físicos, claro, também é muito importante. Veja. Os benefícios de uma alimentação saudável e balanceada são incontáveis. O hábito de comer bem pode prevenir até o câncer de mama, tão temido entre as mulheres. Mas será que elas se preocupam com isso? Eu sempre trabalhei muito corrido, né? Então não me cuidava muito, então não imaginava que podia acontecer, né? Às vezes eu como muita besteira, às vezes quando eu não quero comer besteira eu como demais, passa dos limites. É horrível. Produtos orgânicos, sem glúten, sem conservantes, sem açúcar, detox. Tudo isso anda na moda para quem deseja manter uma alimentação saudável. Mas não significa que são fundamentais na prevenção de um câncer de mama. Por isso, nossa equipe foi ao encontro desta nutricionista para saber quais alimentos podem fazer a diferença. Eu trouxe alguns aqui como ômega 3, fontes de cereais integrais. Nós temos aqui vocês podem ver esses vegetais que representam a linha dos crucíferos e as oleaginosas. Todos esses alimentos aqui reunidos, eles vão ter propriedades nutricionais, alimentos a quais têm vitaminas, minerais, são antioxidantes e vão prevenir sérias doenças, inclusive essa que a gente está citando, que é o mês aí de outubro contra o câncer de mama. Cientificamente, não é possível atribuir a nenhum alimento o poder de cura do câncer. Mas, no caso do câncer de mama, quanto mais cedo as mulheres começarem a fazer uma alimentação saudável e balanceada, maior a chance de não ter a doença. Para conscientizar ainda mais essa mulherada sobre a importância de prevenir o câncer de mama, Brasília recebe no dia 7 de outubro, no Bosque do Sudoeste, mais uma edição da corrida Pink for Life Run. As atletas vão poder participar de percursos de 5 ou 10 quilômetros. E para quem deseja se hidratar para a corrida e ainda se prevenir da doença, a Fernanda dá mais uma dica. Para quem não gosta muito de incluir os vegetais, eu dou uma sugestão de fazer um suco. Que tal você pegar a couve, colocar uma fatia de abacaxi, por exemplo, colocar também uma colher de sopa de linhaça e você pode adicionar inclusive o gengibre, mas aí tem que ter uma recomendação, cuidado, porque não é para todas as pessoas que podem o gengibre. E fazer um suco verde que aí bate na hora e já toma para aproveitar as propriedades. E por falar em campanha contra o câncer de mama, atenção, viu? As inscrições para a corrida Pink for Life Run terminam hoje. Ainda dá tempo de fazer pelo site www.pinkforliferun.com.br. Os semáforos mais movimentados da capital ganharam uma área exclusiva para motos. São os bolsões que vão oferecer mais segurança aos motoristas. A ideia agradou muita gente, veja só. Por enquanto, parece que está todo mundo um pouco confuso. Tem carro dentro da área exclusiva e tem motociclista com receio de parar no bolsão criado exclusivamente para ele. Alguns dizem que estão ainda por fora dessa nova regra do Conselho Nacional de Trânsito que oferece essa área mais segura para as motos. Não sabia. Agora, aqueles que já sabem da mudança se dizem mais seguros. Às vezes você fica com medo de olhar o carro atrás. Você pensa que ele não vai parar, que se sente um pouquinho mais seguro, achei melhor. Até os motoristas estão achando melhor que as motos fiquem posicionadas na frente dos carros enquanto estão nos semáforos. Que fica bom, porque eles no corredor que atrapalha. Nesse primeiro momento, a implementação dos bolsões será restrita às pistas N1 e S1 do eixo monumental, já que, de acordo com o Detran, é a área em que ocorrem mais acidentes envolvendo motociclistas. Primeiro porque foi o maior índice de acidentes com motos aqui no plano piloto. E, assim, o estudo se deu em função da estatística. Toda ela baseada exatamente para quê? Para que a gente venha implantar no local que maior aconteça o incidente e assim a gente poder atender da melhor forma possível. Tem novidade nas matrículas da rede pública de ensino. Agora elas também podem ser feitas no Na Hora. E quem volta ao vivo explicando como isso vai funcionar é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo.
Oi, Carol. Quem vai procurar esse serviço lá na hora são as pessoas que não têm acesso à internet em casa ou estão encontrando alguma dificuldade aí para realizar esse processo de matrícula em casa, e aí eles vão poder procurar esse serviço em qualquer agência do Na Hora. Para falar mais sobre o assunto, eu estou aqui com o Fábio Souza, ele é subsecretário de Educação. Boa noite, Fábio. Como é que vai funcionar esse atendimento presencial lá no Na Hora? Boa noite, telespectadores, boa noite, Carol, isso mesmo. Todos os postos Na Hora nós colocamos computadores com internet que vão ter pessoas para auxiliar a comunidade em geral a fazer a inscrição, né, via internet. Lembrando que além da internet, pelo site da Secretaria, nós também temos o telefone 156, opção 2. Agora é importante os pais ficarem atentos à questão dos documentos, principalmente o CPF das crianças, né? Sim, neste ano nós estamos pedindo, além dos documentos, nome completo, data de nascimento, a carteira de identidade, também o CPF. Lembrando que o CPF, desde 2015, as crianças que nascem no DF já saem com cartório com o número de CPF, e também é a exigência para o passe livre estudantil e também para o passe da Universidade de Brasília. E já começou o telematrícula, né? Sim, nós estamos com telematrícula, tanto pelo 156 quanto pelo site, até o dia 23 de outubro. Lembrando que no site é 24 horas no ar e 156 de 7 da manhã às 21 horas durante a semana, e aos finais de semana e feriados de 8 às 18. Muito obrigado pelas informações, subsecretário. Eu volto com você mais uma vez no estúdio, Carol. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Nossa reportagem foi até o Japão, mas sem sair de Brasília. O fim de semana foi marcado pelo Made in Japan, um evento em comemoração aos 110 anos da imigração japonesa ao Brasil. Os amantes da cultura oriental lotaram o pavilhão de exposições do Parque da Cidade. Quem vê esses olhos puxados dessa chefe de cozinha já consegue começar a imaginar a origem da família. Mas depois de sair o prato principal com legumes, arroz e gengibre, a certeza de que a Dona Rosa faz parte de uma família japonesa vem à tona. Meus pais já são japoneses, os pais do meu marido também são japoneses. Depois que eu casei, então, principalmente a gente queria levar os filhos, né, para a associação japonesa, para a aula de japonês, fazer mais assim a parte da comunidade japonesa, participar mais, né? Nesse fim de semana, a Dona Rosa se juntou a outros grandes chefes da culinária japonesa no festival Made in Japan. Durante os 3 dias de evento no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, o Japão conseguiu se concentrar em um só espaço. Além dos pratos nipônicos, teve divulgação da cultura, tradições e tudo que era relacionado à comunidade. Legal é isso, é mostrar para o brasiliense a riqueza da cultura japonesa, né, que muitos ainda não conhecem. Então a ideia é essa, trazer e fazer essa integração ainda maior de Brasil e Japão, né, essa coisa da amizade do Brasil e Japão, que é bem forte. E você vê que tudo lotado aqui, o pessoal gosta muito da cultura japonesa, aprecia demais. Para quem só conhecia a cultura de longe, participar do evento foi como viajar para o outro lado do mundo. Achei bem legal, uma representação boa da cultura. Eu comecei a gostar dessa cultura asiática, com 7 anos. Eu acho bem legal as músicas, as roupas, tudo. Até para quem tem o sangue oriental, o gostinho de poder relembrar as raízes em um festival foi marcante. É sempre bom a gente trazer essa cultura, essa diversidade do Brasil, e quanto mais expormos, melhor. É isso que nos faz termos esse sentimento de sermos brasileiros. A seguir, sistema de captação de água do Paranoá já está funcionando. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já.